Olá, amigos do Mundo Áfia! Começamos o programa Notícias Áfia 98 para deixar você super informado de tudo o que aconteceu no final de semana do futebol e também das novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Nesta semana, a programação da Áfia TV terá o sorteio oficial do Porto e a reunião final da Catalunha no novo formato virtual. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro mostra os gols e análise da quarta rodada do Brasileirão, que pegou fogo em todo o país. A Áfia na Europa conta que o Real Madrid, pela 35ª vez, é o campeão espanhol, que o Porto vence e caminha passo a passo rumo ao título na terrinha, que o Milan venceu com gol português e continua no topo do italiano. City e Liverpool vencem fora de casa e Premier League promete muitas emoções. E no francês, o campeão PSG cumpre tabela e empata com 2 gols de Mbappé. Às 5 da bola, David Neres deve ser o novo reforço do Benfica. Inter de Milão faz proposta milionária por Gabriel Jesus. Fernando Diniz é o novo comandante do Fluminense. Semana de semifinais na Champions League agita a Europa. E na Série B temos vitórias de Cruzeiro e do líder Grêmio. E para fechar o programa, há 25 dias da Copa Áfia Catalunha 2022, uma visita imperdível ao Camp Nou, estádio de muitas conquistas do Barça a nível internacional. Brasil Brasileiro conta para você tudo sobre a quarta rodada do Brasileirão. O Corinthians é o líder, dormiu na liderança. Só o Santos pode alcançá-lo. O Santos fecha a rodada hoje no Clássico Sansão contra o São Paulo, mas o Corinthians fez o dever de casa, venceu o Fortaleza por 1-0 na Arena. O Galo Mineiro, atual campeão, saiu de casa e empatou com o Goiás por 2-2. Tivemos também o Bragantino vencendo o Ceará no Castelão e o Campeonato Brasileiro, no seu começo, já mostra que será muito movimentado. Vamos falar sobre a tabela e os 4 primeiros colocados. Em primeiro lugar, o Corinthians com 9 pontos. Em segundo lugar, o Bragantino com 8. Em terceiro, o Atlético Mineiro também com 8. Em quarto lugar, o Santos, que pode assumir a liderança hoje no Clássico Sansão. E agora eu queria falar para vocês sobre tudo que vocês mais gostam, que é a bola na rede. Vamos aos gols da quarta rodada do Brasileirão.
Áfia na Europa conta para você tudo o que aconteceu no velho continente. E temos mais um grande campeão, e é o Real Madrid na Espanha. 35º título nacional dos merengues, que venceram ontem por 4-0 o Espanhol num dia de grande festa no Santiago Bernabéu. Rodrigo fez 2 gols e esse título transformou o nosso Marcelo, lateral esquerdo, fruto do Xerém do Fluminense, no maior campeão da história do maior clube do mundo, o Real Madrid. 24 títulos agora de forma isolada. O Marcelo marcou seu nome na história na data de ontem. Vamos passar agora para o Barcelona, que fez uma campanha de recuperação incrível e se confirmou no segundo lugar. Venceu ontem o Mallorca por 2-1. O Atlético de Madrid saiu de casa e perdeu para o Bilbao por 2-0. Então vamos à tabela do Campeonato Espanhol com o Real Madrid, campeoníssimo. Em primeiro lugar, o Real com 81 pontos. Em segundo lugar, o Barça com 66. Em terceiro, o Sevilha com 64, empatou com o Cádiz ontem por 1-1. E em quarto lugar, o Atlético de Madrid com 61. Vamos falar agora do campeonato português. O Porto está com a mão na taça, mas ainda não levantou. O Porto venceu o Vizela por 4-2 num jogo difícil, apesar do placar, e esperava um tropeço do Sport em Alvalade. Isso não aconteceu. O Sport meteu 4-1 e continuou com chances matemáticas. Já o Benfica saiu de casa, foi ao Funchal, a Ilha da Madeira, e venceu por 1-0 mais uma vez com gol de Darwin Nunes. Vamos à tabela do português. Em primeiro lugar, nós temos o Porto com 85 pontos. Em segundo lugar, com chances matemáticas, o Sport com 79. Em terceiro, o Benfica com 71. Em quarto, o Braga com 62. Braga que veio a Lisboa e venceu o Bessade por 1-0. Agora é a vez do italiano e as equipes de Milão estão na ponta. Os dois venceram ontem. O Milan venceu em casa um jogo apertadíssimo contra a Fiorentina. A Inter de Milão saiu para a Udine e venceu por 2-1 a Udinese, também num jogo muito apertado. Eles estão disputando aí o primeiro lugar cabeça a cabeça. A Juve também venceu e tivemos o Napoli goleando o Sassuolo por 6-1, mas agora um pouco mais longe dos líderes. Vamos à tabela do Calcio. E no Calcio italiano, o Milan lidera com 77 pontos, a Inter de Milão tem 75, Napoli 70 e a Juve com 69. Faltam 3 jogos. Vamos agora falar da Premier League, a badalada Premier League, onde o Manchester City e o Liverpool batalham ponto a ponto o título do campeonato mais importante do mundo. O Liverpool saiu de casa e venceu por 1-0. Aí toda a pressão ficou no time do Pep Guardiola, que também venceu por 4-0 e continua na liderança. Tivemos também uma vitória importante do Arsenal, que entra no G4, e também o Chelsea perdendo para o Everton nos domínios da equipe do Everton, que está na zona de rebaixamento. Vamos à tabela da Premier League. E na Premier League o City tem 83, o Liverpool 82, o Chelsea 66 e o Arsenal 63. No francês, o PSG saiu de casa, foi a Estrasburgo e fez um grande jogo, 3-3 contra o RC Estrasburgo, 2 gols do Mbappé e uma assistência. O francesinho tá demais. Mas o jogo da rodada foi Olympique e Lyon. O Olympique do Sampaoli recebeu em casa o Lyon, que aplicou foi um adversário péssimo para a equipe do Gerson e do Sampaoli. 3-0. Um visitante ingrato, e aí a equipe do Sampaoli agora já está apertada. Vamos à tabela do francês. O PSG campeoníssimo com 79 em primeiro, o Olympique de Marseille em segundo com 65, o Rennes em terceiro com 62, em quarto lugar o Mônaco também com 62. Às 5 da bola, vou contar as quentinhas para você do futebol. Primeira delas, David Neres está chegando ao Benfica. Jogador formado pelo São Paulo,
jogador que esteve muito bem na Holanda, defendendo o Ajax, e que estava contratado pelo Shakhtar Donetsk. Não conseguiu atuar pela equipe ucraniana, vai vir para Lisboa, deve ser acertado essa semana. Já está só os detalhes salariais, já que ele não conseguiu jogar pela equipe ucraniana. Vem para Lisboa e ainda ajuda o Shakhtar a amortizar a dívida pela contratação do Pedrinho, que a equipe da Ucrânia ainda não tinha fechado. Então pode escrever aí, esse será um grande reforço. 5 temporadas vai ser o contrato e eu acredito que vai dar muito certo na terrinha. Vamos à segunda, e a Inter de Milão prepara uma grande proposta para levar o Gabriel Jesus. Entenda, Lautaro Martinez não vai ficar no final da temporada. A Inter já estipulou o passe dele em 60 milhões de euros. E agora já faz a primeira oferta de 50 milhões pelo Gabriel Jesus. Os italianos estão botando fé que o Lautaro vale mais do que o Jesus. Lembrando que o Jesus, mesmo há tantos anos no City, é um jogador muito jovem e ainda tem mercado na Europa, inclusive com altos valores. Não sei se o City vai aceitar vender por 50 milhões. Ainda mais agora que o Gabriel tem feito gols em todos os jogos. Vamos à terceira quentinha e o Fernando Diniz volta às Laranjeiras, volta a ser o comandante do tricolor carioca do Fluminense. Depois da demissão do Abel Braga, né, aquele empate no Maracanã pela Sul-Americana, quando o Fred perdeu o pênalti no último minuto, chegou o Fernando Diniz, se apresenta hoje, acertou no sábado e acredito que vai ter muito trabalho no Fluminense, principalmente porque a gente sabe que ele não gosta de trabalhar com medalhões como Ganso, Fred. Vamos ver como é que vai ser essas cenas dos próximos capítulos. A quarta quentinha é que temos semifinais da Champions League nesta semana. Teremos o Villarreal recebendo o Liverpool amanhã. Primeiro jogo o Liverpool venceu por 2-0 e na quarta-feira um jogaço. Em Madrid, o Real Madrid, recém-campeão espanhol, recebe o Manchester City, que venceu a primeira por 4-3 em seus domínios. Esse será o jogo da Champions até o momento. E para fechar as quentinhas, vamos de Série B, a série de acesso ao Brasileirão. Falando que as equipes de tradição fizeram um bom papel no final de semana. O Grêmio venceu por 2-0 o CRB e assumiu a liderança. Tivemos também o Cruzeiro saindo de casa e vencendo a Chapecoense também por 2-0. E o Vasco da Gama empatou com a Tombense por 1-1, jogo que ele perdia por 1-0. E antes de mostrar para você que vai estar na Copa África Catalunha daqui a 25 dias, o estádio Camp Nou, templo sagrado de grandes conquistas do Barcelona e visita imperdível para quem vai estar com a África em Lloret del Mar para mais um certame espanhol. Eu queria agradecer a você pela sua preferência, pela sua audiência. Dizer que a África TV terá sorteio da Copa no Porto e também reunião final da Catalunha na sua programação desta semana. Mandar um grande abraço, desejar uma semana maravilhosa, cheia de alegria e de amor. Vamos ao Camp Nou! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!